Então agora Maurício Lissovski. Então vou fazer. Pega aquele ali. Isso? É. Não, um pezinho. Pezinho. É. Pois bem, não temam, não vou falar tanto. Eu tento responder as provocações do Márcio com uma certa resposta também provocativa. Então, vou aproveitar o fato de que Paulo decretou que estamos neste lugar, né, no tempo messiânico, e vou falar de dentro dele. Mas, ao contrário das expectativas, eu vou fazer uma fala cristológica, em homenagem aqui. Cadê o rapaz que projeta? Ele foi fazer lá um intervalo. Ah, é? Então, quando você puder, estiver pronto, você põe a primeira lá. Hã? Então deixa o povo tomar um cafezinho ali. A outra é essa aí, mesmo. Põe aí, começando daí. Na próxima. Isso. Tá bom. Deixa eu ver o povo. Um minuto para eles sentarem, né? Isso. Mas aqui também não olha, foi tempo, né? A segunda provocação que eu vou responder é a do próprio Paulo, dizer que não dá para pensar, né, que é preciso pensar através do hebraico, e eu vou falar a partir das imagens. E a estrutura, para vocês terem uma referência, a estrutura talmúdica. Minha Torá são as fotografias e a minha fala são os comentários. Então eu estou sendo fiel à fala dele, serve de introdução aqui. Muito bem, vou começar com essa imagem aqui. É uma imagem do Adenor Gondim. O Gondim é um fotógrafo que praticamente dedicou a vida a fotografar a cultura popular e a cultura religiosa baiana. Eu tive com ele o ano passado, num debate na Bahia, e ele mostrou essa foto, né? Ele estava procurando um fundo para fotografar os santinhos que ele tinha trazido para dar de presente para o filho. E aí não encontrava um lugar na casa para colocar esses santinhos. E aí ele achou essa foto antiga que ele tinha feito em preto e branco de um estúdio de lambe-lambe em Bom Jesus da Lapa. E aí os santinhos, acomodou os santinhos ali, e parece que eles encontraram um lugar, digamos, um certo santuáriozinho para eles. Isso aí, essa imagem, é aquilo que o patriarca do Paulo, Freud, chamava de um xiste, né? É um xiste em tudo aquilo que um xiste é caracterizado, né? A súbita visualização de uma situação cômica, mais precisamente de um contraste cômico, né? Construção de analogias entre elementos disparatados, ou revelação de analogias ocultas entre eles, né? Freud descreveu esse movimento como uma passagem tão breve quanto possível do desconcerto ao esclarecimento. Dá para ver as relações que estão aí, colorido e preto e branco, bonecos de cera e gente, mas ao mesmo tempo escultura e fotografia. Então você tem uma série de contrastes que estão aí sendo jogados, né? Enfim, quem primeiro chamou a atenção para a complexidade das operações envolvidas nos xistes cotidianos foi exatamente Freud. Tem um ensaio dele famoso chamado Os Xistes e Sua Relação com o Inconsciente. Não vou contar para vocês o que Freud escreve nessa história, nesse ensaio, mas vou dizer o seguinte: só me interessa aqui, nesse momento, reter uma ideia, né? Que a ideia é chamar a atenção para a velocidade da operação do xiste, a velocidade de operação da anedota, né? O Freud supõe que nessa formação do xiste, que ele chamava de psicogênese do xiste, né, um pensamento pré-consciente é abandonado por um momento à elaboração inconsciente, e sendo logo acolhido no ato o resultado pela percepção consciente. Uma espécie de mergulho, né? Eu sublinho aqui a expressão tão breve quanto possível, com a expressão que ele usa, né? Trazido à luz,
o xiste não é outra coisa senão uma fotografia. Um flagrante roubado ao inconsciente que ganha superfície na deformação de uma imagem cômica. Mas um flagrante que tem, como ele dizia, a dupla face característica do xiste, que é uma ideia que ele pegou do Bergson, do filósofo. O Bergson, no livro dele sobre o riso, dizia que é um livro que teve muita influência sobre o Freud, na redação desse ensaio, em que ele falava que o xiste era uma interferência de séries, quer dizer, duas séries de ideias diferentes que se encontravam no meio do caminho, se misturavam, né? E aí resultado dessa mistura podia ser interpretado de dois modos diferentes, e daí vinha a graça, né? Nessas séries que esse xiste fotográfico do Gondim faz interferir uma na outra, o que me interessa nelas é que elas não se resolvem nessa distância confortável entre imagem e mundo. Não dá para resolver o que é mundo e o que é imagem, isso aí, né? Nem ela nos fala sobre a diferença entre imagem e mundo, né? Aqui existe uma duplicidade que nos projeta para fora do tempo e que lança em um abismo que parece ser, para mim, o território mais próprio da fotografia. Não é de outra coisa que se trata, são dualidades postas em jogo, são desdobramentos de um duplo, com o qual, para mim, a fotografia sempre se defronta quando está se interrogando a si mesmo. Cosme Damião. Eu, antes de olhar essa fotografia, ou essa imagem xiste do Gondim, eu nunca tinha me perguntado pelo Deus da fotografia ou pelo santo padroeiro. Eu não vou me alongar, a pesquisa é longa que eu fiz, eu cheguei a imaginar que podia, enfim, nos santos bizantinos, enfim, tem uma longa história, mas, no final, chegou-se a uma conclusão. E a conclusão eu não descobri perguntando para os meus amigos fotógrafos. Eu perguntava para eles: vocês sabem se tem algum santo padroeiro da fotografia ou do fotógrafo, um santo protetor? Aí os caras diziam: não sei. Aí os poucos que arriscavam o palpite diziam que devia ser Santa Luzia. Mas aí eu fui consultar o site do Vaticano, onde tem a lista dos santos protetores de todos os ofícios. E descobri lá que o correto é Verônica, né? Verônica, que é aquela que enxugou o rosto do Cristo durante a paixão e imprimiu no véu os traços da Santa Face. O véu de Verônica, como vocês sabem, é originário, ou não sabem, é originário de Bizâncio, né? E foi um dos objetos de culto mais referenciados na Idade Média. Vou botar aqui, põe a próxima aqui. Isso. A Verônica e o sudário são, por assim dizer, são os objetos paradigmáticos daquilo que o Benjamin chamava aura, né? Na pequena história da fotografia, Benjamin diz: a aura é a aparição de algo como distante, por mais próximo que esteja. Quer dizer, esse véu que tocou a face de Cristo, né? Ele é um objeto de culto, mas ao mesmo tempo tem impresso ali essa marca, esse vestígio. Então, próximo e distante ao mesmo tempo, né? O Didi Uberman dizia: na sua condição de relíquia sagrada, ele é a auratização do traço, a auratização do vestígio, né? Verônica, portanto, foi a primeira fotógrafa. E nada mais natural que o Vaticano, ou que instituição ali encarregada de estabelecer isso eu não sei. Depois, pode me explicar quem é que estabelece quem que é o santo de quem? De quem estabelece quem protege o quê? Isso eu não sei também. Que órgão é esse? Eu achei que era essa que fazia isso, né? Eu imaginei que era isso. De qualquer jeito, a questão é mais complicada do que parece. Pois a mesma santa, Verônica, que, como vocês sabem, não é uma santa, é o véu, mas eu não vou explicar isso agora, também é padroeira dos empregados das lavanderias. Também, ela é protetora dos fotógrafos, dos empregados das lavanderias. Não estou inventando, é real a pesquisa. Aí eu fiquei pensando assim: acredito que a eleição de Verônica para esse outro encargo decorre de um gesto litúrgico chamado ostenção, e esse gesto que vocês veem aqui sendo realizado, que consiste em erguer um objeto sagrado nas mãos e exibi-lo à vista de todos. É em ostenção do véu que Verônica é sempre representada, e é também em ostenção que são apresentados os resultados de uma roupa bem lavada, como podem ver nesse antigo comercial de homem, e continua sendo. Qualquer comercial de sabão em pó tem sempre o gesto repetido ali sendo mostrado. Então, é fácil perceber
que, sob os auspícios da santa, outra semelhança entre fotógrafos e lavadeiras estava sendo enfatizada. Não, é sério o que eu estou falando. Não, é o banho da cópia fotográfica, né? Pois sem ele, sem a mediação das forças invisíveis da visibilidade, que agem durante esse mergulho, a imagem, em toda a sua pureza, não surgiria magicamente sobre o papel. Então podemos supor, e isso eu já suponho agora, e é essa a proposição que eu estou fazendo, não sei se vão me escutar lá, porque a minha ascendência sobre é pequena sobre quem decide isso, né? Que com a difusão da tecnologia digital, essa semelhança entre fotógrafos e lavadeiras venha a ser inteiramente esquecida, como é já esquecida para vocês hoje, né? Eles nem lembram que em algum momento pode ter havido uma semelhança. Então, eu acho que é o momento de aproveitar essa oportunidade e tornar os novos padroeiros da fotografia Cosme e Damião. Como, de algum modo, o Gondim já sabia na Bahia, não só na Bahia, como na Nigéria, porque na tradição iorubá, que tem uma influência grande sobre a Bahia, né, assim como em muitas culturas africanas, o nascimento dos gêmeos é uma bênção para a família. Põe a próxima foto, né? Eles são chamados Ibeji, nascer dois. Na Nigéria, a fotografia de gêmeos pode substituir pequenas estatuazinhas pelas quais Ibeji é representado. Quando nascia gêmeos na família, para comemorar esse momento, você mandava fazer uma estatuazinha de gêmeos, né? E eles viravam os protetores daquela casa. Essas estátuas são depois substituídas por fotografias ao longo do século XX dos gêmeos. Mas podia acontecer, inclusive, que um dos gêmeos morresse antes que uma fotografia fosse feita, né? Nesse caso, digamos, caberia à própria fotografia restabelecer o duplo prematuramente morto. É o que acontece com essa menina, chamada Taivo, né? É um Ibeji fotográfico. A irmã dela morreu antes que ela nascesse, então a fotografia dela é duplicada e ela passa a representar ela e a irmã, para que o Ibeji possa existir como tal na casa, né? Inclusive, quando o gêmeo é de um sexo oposto, você vê nas fotografias um menino vestido de menina para fazer o par completo ou o contrário, né? O que me interessa sublinhar nessas montagens fotográficas nigerianas é que elas não são apenas restabelecimento de memória familiar, né? Elas são uma forma de reativar a potência do duplo, a força do duplo. E a fotografia, então, é mediadora dessa ativação, dessa reativação, né? A minha proposição, que vocês vão ver, vão tentar seguir aqui. Isso aqui eu posso contar, que essa história é boa. Peraí. Vou cortar. Para mim, essa potência é a mesma que o Gondim buscava evocar com o pequeno altar fotográfico que ele dedicou aos gêmeos Cosme e Damião, né? Tem um iconólogo americano chamado Mitchell, né? Ele tem se ocupado, em boa parte da reflexão recente dele, há uma outra figura geminal do duplo que ele chama o clone, né? Ele criou até uma ideia do que ele chama de biopicture, né? Que é resultado das invenções gêmeas dos computadores da engenharia genética. Ele vai dizer que tem todo um novo mundo de imagens que nasce daí, né? E nesse sentido, para ele, o gesto iconoclástico da destruição das torres gêmeas teria tocado a essência da imagem contemporânea e representaria no século XXI um ícone tão poderoso como foi o cogumelo atômico do século XX. Põe a próxima. Uma das características fundamentais do que ele chama biopicture, que é a imagem tal como ela existe hoje, é que a destruição de uma imagem pode ser a produção de uma imagem, né? A produção de uma outra imagem. A iconoclastia já não funciona, né, nesse sentido. Ela sempre produz uma nova imagem. Assim, a destruição dos Budas de Bamiyan pelos talibãs do Afeganistão, a despeito de todo o zelo iconoclástico, deu origem a um calendário comemorativo paquistanês que será ostentado como um ícone diante dos repórteres ocidentais. Que são essas fotos que vocês viram, né? Você destrói o Buda e ele reaparece como ícone na forma de um calendário e ele vai ser exibido e ostentado, né? Então, a importância dos duplos, como um breve mergulho da imagem nela mesma, para mim, nunca foi tão clara quanto agora, quando as fotografias deixaram de tomar banho. No duplo, a fotografia coloca-se diante de si mesma. Ela faz invocação dos seus poderes, mas nem sempre os resultados são previsíveis. Põe a próxima. Isso que vocês estão vendo aí é uma carta de visita, um formato de fotografia do século XIX. Quem vocês estão vendo é o Pedro II, fazendo piada com ele mesmo, né? Como vocês podem ver,
Ele se posou nessa dupla fotografia para ele olhar, né? Nesse carro de visita, o imperador do Brasil e seu duplo, né? Feito por um Carneiro e Gaspar, né? Para mim não podia ter uma alegoria melhor das tensões em que vive a fotografia nos retratos oitocentistas do século XIX, né? Pedro II era um colecionador aficionado de fotografias e, apesar da sobriedade da expressão, ele empresta sua real figura a uma anedota. É impossível deixar de associar essa imagem com a antiga tradição taumatúrgica do caráter duplo do corpo do rei, um corpo humano, mundano, transitório, e um corpo místico, soberano e permanente. Tem um livro importantíssimo chamado Os Dois Corpos do Rei, do Kantorowicz, um historiador, sobre a monarquia medieval. Na monarquia medieval, o rei tinha esses dois corpos, né? Um corpo místico, que representava a soberania, e um outro corpo humano, próprio, mundano, que representava a sua própria pessoa. Era fundamental que ele tivesse dois corpos, porque, afinal de contas, a monarquia tinha que continuar existindo depois que esse corpo mundano perecesse. Só que aqui, nessa fotografia, a conjunção mística entre corpo perene do imperador e corpo passageiro do Pedro foi rompida. O imperador mira Pedro e Pedro mira o imperador. Ou talvez o imperador mire o imperador e Pedro mire Pedro. Difícil dizer. O que buscam um no olhar do outro? Que perguntas se fazem? Ao colocá-los frente a frente, essa fotografia mergulha no mito arcaico da dupla natureza do monarca e emerge com uma interrogação sobre a ambiguidade inerente ao retrato do século XIX, revelando essa dualidade interna que é: eu quero aparecer, mas eu quero ser igual aos outros. Eu digo, né, que é todo o retrato do século passado, né? Eu quero me distinguir, mas eu tenho que mostrar uma pessoa distinta, portanto não posso aparecer demais. Como eram as regras do recato, né, que a gente lembra do tempos passados, né? A fotografia foi, para o Pedro II, o principal veículo da sua representação moderna. Ele nunca se deixava fotografar com mantos, ou cetros, ou coroas. Isso era só da pintura. Quando ele era fotografado como roupas de cidadão comum, né? Por seu intermédio, o monarca procurava participar da sociedade consubstanciada num álbum de retratos. Como Luís Bonaparte da França, na mesma época, ele se fazia fotografar como indivíduo de classe média com o qual o povo podia se identificar. Também aqui o imperador posava de rei e cidadão. Porém, nessa imagem surpreendente, um simples truque fotográfico restabelece a dualidade recalcada do rei. Mais do que simplesmente exibir sua majestade em trajes e atitudes de cidadão comum, a fotografia sugere que os dois corpos do rei são, ao contrário do que professa a tradição medieval, da mesma natureza. Realização plena dos ideais do retrato burguês e da vocação democrática da fotografia. Mas há ainda uma outra coisa em jogo nesse retrato. Pensemos no próprio imperador com essa pequena fotografia nas mãos, observando olhar-se a si próprio, indeciso a respeito de quem é o corpo e quem é o fantasma. O rei tinha esperanças que a cena de imitação burguesa, a cena de mimetismo burguês, que ele protagonizava no estúdio fotográfico, demonstrasse sua afinidade com os homens comuns. Mas na duplicação de seu corpo físico, essa fotografia contém um adeus melancólico à monarquia. A fotomontagem do imperador brasileiro curto-circuita a soberania. O corpo místico do rei se esfumaça no jogo de espelhos do estúdio burguês. Esse mesmo recurso técnico usado agora, na próxima foto, num governador mexicano do estado de Guerreiro, em 1915, pretende preservar ou mesmo restabelecer uma mística que está em risco de se esvair. O governador do estado de Guerreiro é o general Julián Blanco, que é esse na linha de baixo, o terceiro da esquerda para a direita. No início de um curto governo, os governos do México eram muito curtos, né? No tempo da Revolução. Eles têm, inclusive, o presidente mais curto do mundo. Durou 40 minutos a presidência. Assumiu e... Até hoje não tem presidência mais curta do que essa. Era um atrás do outro. Assim também era muito instável o negócio lá no México, nessa época. Tanto que eles até agora não decidiram em que data terminou a Revolução, né? Uma polêmica entre os historiadores mexicanos, quando acabou. Sabem quando começou, mas não quando acabou. Bem, enfim, esse é o autor do retrato, é um fotógrafo chamado Armando Salmerón, tido como fotógrafo da Revolução no sul do México. Ele fez um retrato a cavalo do Zapata, que é muito famoso, né? Esse general Blanco, que aparece aqui,
sentado, tinha liderado a insurreição na sua região, e entre novembro de 13 e 14, ele aceita, em janeiro de 14, ele aceita se subordinar ao comandante do Exército Libertador do Sul, que é o Zapata, e que ele combatera antes, porque eles combatiam, as facções combatiam-se umas às outras, né? Nessa ocasião, então, ele se compromete com a bandeira da reforma agrária, que era a bandeira do Zapata, né? E era o coração da discórdia entre os revoltosos do Sul e o governo central. Mas na complexa luta de facções que acontece, ele depois rompe com o Zapata e faz aliança com o governo central e é nomeado governador provisório de Guerreiro, de um presidente chamado constitucionalista, que, portanto, queria implantar a Constituição e acabar com a Revolução. Essa fotografia é tirada no ato, digamos que o ato de instituição fotográfica do novo governo, né? É um retrato convencional de um chefe político local com a sua equipe, tomado com toda a formalidade que caracteriza esse gênero de imagem, não fosse pela curiosa figura em pé, junto a essa margem aqui do quadro que vocês veem. Trata-se de uma esfinge espectral, o duplo do próprio Julián Blanco, de 30-30, carabina, pistola na cinta, bandoleiras cruzadas no peito. O veterano general, envolvido em sedições e rebeliões desde 1893, agora é um homem da Constituição. Mas desconfia que o novo traje e a investidura que lhe cabe não sejam suficientes para garantir-lhe a autoridade. Como se houvesse sido invocado por essa Assembleia, o espírito da Revolução comparece no ato fotográfico, no ato solene da instituição fotográfica do novo governo. Estão vendo uma fotomontagem onde tem um retrato dele próprio como comandante revolucionário e ele vem tomar posse junto, né? Para infortúnio do general Blanco, esse espectro não garantiu para ele a sobrevivência há muito tempo. Ele vai ter 8 meses de mandato, depois ele vai ser destituído pelo próprio comandante da polícia dele. Ele se refugia em Acapulco e é assassinado, ele e o filho, e esse comandante da polícia que o assassinou manda dizer lá na Cidade do México que na verdade ele era um zapatista enrustido. De certo modo é como se a fotografia tivesse, digamos, sabotado, entendeu? E que por isso ele teria não só se suicidado como matado o próprio filho. É muito triste. Foi em Acapulco, a única coisa boa foi o cenário. O retrato do governador e do imperador em tudo se opõe um ao outro. O duplo do imperador invocava o homem comum, o duplo do general, o incomum. Pedro procurava assimilar-se, o general Julián destacar-se. Enquanto o rei cidadão despe sua mística, o governador revolucionário traveste com a sua. Uma arrepiante semelhança, porém, atravessa essas imagens. Em ambas, o retratado dissocia-se para vigiar a si mesmo. Dom Pedro II aferra-se ao presente na reciprocidade do próprio olhar. Julián Blanco reverencia a sombra de seu passado. O que cada um desses duplos acaba por inscrever nas fotografias, porém, é o destino final dos respectivos governos. Foram ambos atropelados por eles. O duplo do imperador Pedro II proclamou-lhe a República, o duplo do general Blanco perpetuou-lhe a Revolução. Mesmo nessas montagens, nessas sobreposições mais fantasmáticas, a materialidade dos corpos e a similaridade das imagens permanecem sempre indissociáveis, né? Um historiador da arte alemão chamado Hans Belting, ele chamava a atenção que na cristologia antiga, a cristologia antiga era uma somatologia, quer dizer, um estudo dos corpos e dos sintomas e das marcas, na medida em que necessitou ocupar-se da disputa a respeito da realidade do corpo de Jesus, né? Afinal de contas era uma tumba sem corpo, então existiu ou não existiu esse corpo? Era preciso demonstrar que havia evidências de que esse corpo havia existido, né? Para além das referências insistentes às chagas e espinhos, a Verônica e o sudário eram cruciais como imagens de um corpo para o qual não havia tumba alguma. O corpo do Cristo, porém, não era simplesmente um corpo humano, mas em si mesmo uma imagem. Não a imagem de uma pessoa, mas uma imagem que torna visível o Deus invisível na pessoa de Jesus. Põe a próxima. Essa integridade fundamental, corpo, imagem, é que faltavam ao imperador e ao governador. Por isso que eles têm que criar duplos, né? E também falta a todos nós. Só Cristo tem esse privilégio de ser corpo e imagem numa coisa só. A história que eu vou contar é conhecida. Com Dostoiévski, ele está visitando o Museu da Basileia, na Suíça, onde tem este quadro do Hans Holbein, Cristo na Tumba, né?
E ele, então, diante dessa pintura de Holbein no jovem, ele congela. Ele não consegue desviar os olhos. Os relatos são de que ele parou por 25 minutos sem dizer uma palavra, sem conseguir sair dali, como se estivesse naqueles estados pré-epiléticos que ele, né, tinha eventualmente. Né? No rosto do escritor, a mesma expressão, mistura de êxtase e pânico que costumava ter na iminência de um ataque epilético. No quadro do museu, Cristo em tamanho natural, deitado em sua tumba. Quer dizer, é grande isso aqui, não é uma pintura do tamanho, escala 1 por 1. Né? Então podem imaginar o impacto. O pintor havia registrado na imagem, como de costume, as marcas do martírio, mas introduziu algo novo, que jamais havia sido visto antes. Esse corpo, que ainda não começara a decompor-se e que ao cabo de 3 dias ressuscitaria, erguendo-se incólume do sepulcro, estava ali, como em uma fermata entre a vida e a morte. O que viu Dostoiévski na pintura de Holbein, senão o próprio duplo, seu próprio corpo como duplo vivo na imortalidade morta de Cristo. O corpo do Cristo como duplo morto de sua própria mortalidade viva. E, no entanto, tudo isso em suspenso, como em uma fotografia. Jesus e Beji, nascido junto em corpo e imagem, tão vivo quanto morto. Pulando aqui um pedacinho. Próximo. Salto. 2.000 anos. 2.000 anos, talvez. Pouco menos. Essa donzela no México contempla o seu destino. Estão vendo lá? Adela Fonseca. Tal como o imperador Pedro II, a senhorita Adela Fonseca olha para a própria imagem encapsulada em uma jarra de vidro. Mas não há reciprocidade aqui. Enquanto no interior da jarra uma Adela encara o fotógrafo, a outra fora dela não consegue desviar os olhos da prisioneira. Tal como Dostoiévski, a Adela de fora está igualmente capturada pelo prenúncio de um futuro do qual a sepultura não está necessariamente excluída. Mas diferente... Bom, aí uma história que eu não contei, deixa eu falar. A Adela diz respeito a uma musa de um poeta barroco alemão que ele, como ela não cede aos seus encantos, ele fala assim, você pense, ele visita o túmulo dela e diz, você está apodrecendo aí nesse túmulo, entendeu? Mas seu coração é um diamante. Aí ela pensa que isso é um elogio, mas não é. Ela está dizendo que o coração dela é duro como um diamante, que prefere morrer e apodrecer e ser comida pelos vermes do que entregar o corpo a ele, né? Entendeu? Ceder aos encantos. Mas é isso, ele pensa que é um elogio, mas é uma piada. Então, a dela não consegue desviar os olhos da prisioneira, né? Tal como Dostoiévski, a dela de fora está igualmente capturada pelo prenúncio de um futuro, do qual a sepultura não está totalmente excluída. Claro, ela vai casar, vocês sabem, esse futuro que ela está vendo aí é a noite de núpcias, mas isso no México não é muito diferente do caminho naquela época, do caminho para a sepultura. As duas coisas... Não, é sério. Exatamente. Você vê, é isso, né? Só que ela tem o coração mole, né? O sapato já sai do pé esquerdo, os ombros estão desnudos, e se não fosse pelas mãos retendo o vestido, o busto também teria ido pelo meio, o caminho tinha ficado desnudo também, né? O sepulcro de cristal em que a imagem da donzela foi capturada não é apenas uma janela que se abre para o futuro. É o diamante imaterial que o fotógrafo lhe oferece e uma encenação da transparência do meio fotográfico, que parece abrir mão da própria corporeidade para favorecer a coincidência perene entre corpos e imagens. A quem a dela irá entregar-se? A nós, ao fotógrafo, ou ela apenas nos dirige, ou a ele um último apelo? Os tempos sangrentos da Revolução já haviam ficado para trás. O veterano fotógrafo de Guerreiro não sabe a resposta. De fato, é ele quem realmente se pergunta, mirando a jarra transparente que a moça lhe oferece no estúdio de Chilapas. Afinal, o que pode uma fotografia? Não exatamente. Creio que ainda é possível ouvi-lo murmurar como pode uma fotografia. O desejo oculto de toda imagem que tem outra imagem dentro de si é libertar-se de sua materialidade. Assim, a pergunta sobre o duplo é sempre uma pergunta sobre a alma das imagens, pois mesmo as fotografias mais estáticas são animadas. Dona Armando, de olhos cravados na jarra, em que a senhorita guarda seu último momento de recato, Dona Armando dá-se conta que a chapa que está em vias de expor acolhe as sombras de tudo o que no mundo é sabido existir.
de todos os sonhos jamais realizados e de suas próprias expectativas de fotógrafo, que o clique irá mais uma vez decepcionar. Falta e excesso, como no xiste, sempre. E se a jarra agora encher-se de água, por quanto tempo a gentil Adela seria capaz de repreender a respiração? Todo o tempo do mundo ou apenas o tempo suficiente de sua exposição? Voltar a olhar essa jarra é deixá-la verter gota a gota seus fantasmas. Por meio do duplo, uma fotografia pergunta sobre o seu destino e pelas razões da sua sobrevivência. Próximo e último. Nessa fotografia de Bibi Calderaro, um fotógrafo da Argentina, a água alcançou a borda da jarra. Nós não estamos à espera que o fotógrafo volte à superfície para mostrar-nos o que recolheu em seu último mergulho. O duplo aqui não necessita de qualquer encenação ou representante. Estamos face a face com ele. Se as fotografias têm uma alma, acredito que esse bem poderia ser o seu retrato. Como as crianças suspensas na água, que prendem a respiração e nos encaram, as fotografias são duração e sonho represados, prestes a romper os diques da imaginação. Suspensão da respiração. É dessa suspensão de que trata, a meu ver, o fim da história. Suspensão entre a morte e a ressurreição. Suspensão entre o olho do fotógrafo que vê e o dedo que decide o clique. E por isso toda foto é uma lasca arrancada ao juízo final. Suspensão entre mergulho e retorno à superfície. Um tempo de espera e de abertura para o inconsciente. Tão breve quanto possível. Suspensão, portanto, temporária. Tão breve quanto possível da história. As figuras que colhemos aí, neste mergulho que fazemos, com a respiração suspensa, são, no entanto, história em estado puro, fantasma, aparição do passado como presença e expectativa de futuro. Na suspensão, fim provisório da história, a história se torna experiência, pura experiência da história, liberta de seu passar indiferente. Yeah.